Olá pessoal do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai continuar aí, os nossos conhecimentos sobre a energia térmica. Dessa vez a gente vai conhecer o quê? E o equilíbrio termodinâmico. O nome termodinâmico, equilíbrio, pode ser algo que você nunca ouviu, pode ser difícil, mas não é, bem simples, certo? E a gente vai ver aí, nessa aula, que é algo muito simples, desde que a gente pratique, que a gente leia, que a gente pesquise em outras fontes, vai ficar bem claro, certo? Então vamos lá. Para a gente começar a nossa aula, a gente vai relembrar o que a gente chama aí de troca de calor, certo? As trocas de calor acontecem por quê? Porque o calor é um tipo de energia térmica. E aí essa energia térmica vai estar transitando entre corpos, certo? Para que ocasione aí o equilíbrio térmico, ou seja, corpos que tenham a mesma temperatura, ou então a temperatura necessária aí para ter uma estabilidade entre os dois, certo? Vamos ver aqui um exemplo clássico de troca de calor. A nossa Terra, o nosso planeta Terra, ele não tem calor, não tem luz própria, mas o Sol tem. O Sol tem muito calor, tem muita luz, o que é que ele vai fazer? Ele vai estar transmitindo esses raios solares para a nossa Terra e aqui a Terra vai ficar aquecida, fica iluminada, ok? Então esse aqui é um exemplo mais clássico de troca de calor e fundamental para a nossa vida. Aí a gente tem um conceito importantíssimo quando a gente fala de troca de calor, que é condutor e isolante térmico. Quando a gente fala de condutor térmico, a gente está falando aí de materiais que conduzem calor de maneira eficaz. Exemplo muito comum dos metais. Os metais, eles conduzem não só calor, mas também eletricidade com muita facilidade. Um exemplo, uma latinha de alumínio. Essa latinha aqui, por exemplo, eu tenho uma lata de refrigerante. Coloco no congelador, na geladeira, certo? Vai ficar bem gelada. Só que aí eu lembrei que eu não posso tomar tão gelada, então eu vou deixar fora para descongelar, para perder um pouco de calor, certo? Aí o que é que vai acontecer? Deixo lá em cima da mesa ou em cima da pia, em algum lugar. E essa latinha aqui, por ser de alumínio, vai permitir que o líquido que está aqui dentro absorva o calor com facilidade. Então, quando você for ver, a temperatura vai ter aumentado e você vai conseguir tomar sem nenhuma preocupação, certo? Esse aqui é um exemplo de condutor térmico, permite que o calor ele passe com facilidade, ok? Agora a gente vai ver o que seria um isolante térmico. Vai ser um material que, ao contrário do condutor, dificulta a propagação do calor, a passagem desse calor. Exemplo clássico. Já viu alguém vendendo picolé, trufa, cremosinho, essas coisas dentro de um isopor desse? Por que isso acontece? O isopor é um material isolante térmico. Ele não permite que o calor ele passe tão facilmente. E aí o que a gente vai ter? Vamos supor que eu tenho 10 picolé aqui dentro. E eu vou ficar um longo tempo com esses picolés aqui sem descongelar. Por quê? O calor que tá fora, ele não entra. Então vai manter a temperatura aqui dentro resfriado, vai manter com pouco calor dentro do isopor, certo? Um outro exemplo é os iglus. Você já pensou assim que é meio sem sentido, Parece sem sentido as pessoas se aquecerem no meio da neve dentro de uma casinha de neve. Não parece algo sem sentido? Mas na verdade o que é que acontece? A neve é um isolante térmico. Então quando eles fazem essa casinha assim nesse formato, eles conseguem impedir que o vento e também que o calor entre. Então não vai ventar e entra pouquíssimo calor. Então eles conseguem se manter ali aquecidos, certo? Então esses aqui são dois exemplos clássicos de isolante térmico. Partindo disso, quando a gente fala aí de troca de calor, de propagação de calor, existem três formas principais. Quais são elas? O calor ele pode se propagar da forma de convecção, condução e radiação ou irradiação, certo? Vê só, aqui tem uma panela. Vamos considerar que essa panela aqui é toda de alumínio. Ela não tem o cabo de plástico, certo? Ou de madeira. O que é que vai acontecer? Se eu deixar essa panela aqui no fogo, considerando que ela tem esse cabo também de alumínio, de metal, enfim, e eu for pegar nesse cabo, o que é que vai acontecer? Eu vou me queimar, não é isso? Porque o metal ele é o quê? Ele é um condutor térmico. Então, se eu vou colocar a minha mão aqui, eu vou me queimar porque está tendo a condução térmica. O fogo está passando calor para a panela, como é um bom condutor térmico, vai estar passando esse calor para a minha mão e vai me queimar. Outro exemplo, se eu deixar essa panela no fogo, boto uma colher em cima, essa colher vai aquecer, certo?
E aí, ó, se eu for depois pegar essa colher, o que é que vai acontecer? Vai queimar a minha mão também, se a colher for toda de alumínio. Então, esse é um exemplo clássico de condução térmica, certo? Agora, um exemplo de radiação ou irradiação. Um exemplo. Tem uma fogueira, por exemplo, uma fogueira, uma vela, uma fonte de calor. Se eu aproximar dessa fonte de calor sem tocar, eu vou sentir que está quente, eu vou sentir que aqueceu também, uma boca de fogão, uma fogueira, uma vela. E aí esse é um tipo de irradiação, ou seja, ele está aquecendo a minha mão, a minha pele, sem que eu entre em contato diretamente com essa fonte de calor, certo? Apenas à distância. E esse é o exemplo aqui, ó, que acontece com o Sol e a Terra, certo? A Terra e o Sol, elas não se tocam, mas o calor que vem do Sol chega aqui na Terra, sem que eles precisam se encostar, certo? E agora, por fim, convecção. Convecção a gente fala aí, ó, que nesse tipo de troca de calor vai ter um ciclo, onde o que está quente embaixo vai trocar de lugar com o que está em cima, e aí vai ter, ó, essa constante troca de calor, certo? Exemplo, quando a gente bota uma água para ferver, você bota uma panela para ferver, a água que está embaixo, mais em contato, ó, com a superfície de baixo, vai começar a ferver mais rápido. O que vai acontecer? Vai trocar de lugar com a água que está em cima. E aí a água que está em cima vai aquecer também e vai ficar aí, ó, nesse ciclo, certo? Até que esteja tudo aí aquecido. Agora a gente vai falar de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico a gente vai dizer que é o seguinte: corpos mais quentes tendem a transferir calor para corpos mais frios. Então aqui, ó, é um princípio básico do equilíbrio. A gente tem que ter um corpo com temperatura maior que o outro, certo? Ou seja, com mais calor, ok? Um corpo com mais calor que outro, até que suas temperaturas se igualem. Vamos ver aqui esse exemplo. Vamos ver que a gente tem aqui um objeto qualquer com a temperatura bem alta e um outro objeto com a temperatura bem baixinha, certo? Aí o que vai acontecer aqui? A gente vai juntar os dois, deixar em contato direto, certo? E aí, ó, essa temperatura aqui vai baixando, enquanto que essa aqui, ó, vai subindo. E tá vendo aqui diretamente a troca de calor. Essa parte aqui roxinha é justamente a passagem do calor desse objeto para esse, até que os dois, ó, estejam com a mesma temperatura aqui iguais, a mesma quantidade de calor, certo? Compreendendo isso aqui, agora vamos passar para o equilíbrio termodinâmico. Quando a gente fala de equilíbrio termodinâmico, vamos pensar da seguinte forma. A gente tem aqui uma bola de boliche, uma bola pesada, certo? No chão, tá na grama. Essa bola de boliche aqui, ela tem uma força exercendo sobre ela, puxando ela para o chão, que a gente chama de... E tem uma outra, essa daqui a gente chama de força da gravidade, certo? Enquanto que essa força aqui também tá como se fosse puxando essa bola para cima. E a gente vai chamar de força de sustentação, certo? Tem aqui, ó, uma força puxando essa bola para baixo e uma força puxando ela para cima. E aí ela fica paradinha no mesmo lugar. Força da gravidade e força de sustentação, certo? E aí a gente tem essas duas forças aqui atuando, a gente chama de equilíbrio mecânico. Por quê? Porque existem duas forças e essa bola fica lá paradinha. Então a gente chama isso aqui de equilíbrio mecânico, ou seja, não tem nenhum movimento. Equilíbrio mecânico. Aí a gente fala o seguinte: essa bola aqui, ela tá parada aqui o tempo inteiro, ela tá aqui basicamente a mesma temperatura do que esse ambiente todo que tá aqui, e a gente vai estar falando aí também de equilíbrio térmico. Não tá tendo nenhuma variação de temperatura aqui, a menos que seja a variação do próprio ambiente. Então a gente tá falando aqui de equilíbrio térmico, certo? Também a gente não consegue observar aqui nenhum tipo de formação de nenhuma nova substância. Ou seja, não está acontecendo aqui nenhum equilíbrio, nenhuma reação química, por exemplo. Não está acontecendo nenhuma formação aqui de nova substância. Então a gente vai ter um equilíbrio térmico, certo? E aí, ó, a gente vai falar dessas três coisas combinadas. Aqui o equilíbrio mecânico, dessas duas forças agindo aqui, não há variação de temperatura, né? Essa bola aqui está da mesma temperatura, a sua superfície, da temperatura ambiente, certo? E também não há nenhuma formação de nova substância. Então a soma do equilíbrio mecânico, equilíbrio térmico e equilíbrio químico, juntos a gente vai chamar aí de equilíbrio termodinâmico, certo? Então, ó, quando a gente fala de equilíbrio termodinâmico, a gente está falando aqui desses três equilíbrios somados, ok? Compreendido aqui? Vamos passar agora para a parte mais conceitual.
Quando há aí o equilíbrio térmico, o equilíbrio dinâmico e equilíbrio químico, como a gente falou lá antes, o equilíbrio termodinâmico ele é atingido. Ou seja, eu preciso desses três aqui para poder falar de equilíbrio termodinâmico, certo? Existem algumas propriedades que podem determinar esse equilíbrio. Então, algumas propriedades vão estar influenciando aqui diretamente. São elas: a massa, a temperatura, o volume e a pressão. Vejamos aqui os exemplos práticos para observar as pressões descritas abaixo. A gente vai falar aqui de duas pressões principais: pressão da água e pressão atmosférica. Vê só. Eu convido você aí de casa a fazer um experimento. Depois de acabar aqui a nossa aula, você vai, vamos falar assim, num balde com água, na bacia, numa vasilha, um recipiente com água, certo? O que é que você vai fazer? Botar a sua mão numa bolsa de plástico, uma bolsa qualquer de plástico, e vai enfiar a sua mão dentro desse recipiente com água. E aí o que é que você vai observar? Que a água vai empurrar, certo? A bolsa de plástico na sua mão como se fosse uma luva. Então o que é que vai estar acontecendo ali? A água vai estar exercendo uma pressão sobre o plástico que está na sua mão, e aí como ele é maleável, né, ele se modifica, o que é que vai acontecer? Ele vai tomar a forma da sua mão, vai ficar bem juntinho, bem próximo, você vai sentir de fato ele se aproximando da sua mão. Isso aí é porque está acontecendo a pressão da água exercida sobre o plástico, certo? E também a gente pode falar de pressão atmosférica. Que pressão é essa? A pressão atmosférica a gente vai dizer que é justamente a pressão dos gases. Porque os gases estão aqui ao nosso redor, mesmo que a gente não veja, eles estão aqui, eles ocupam lugar no espaço, certo? Para a gente tentar entender, ó, vamos ter aqui como exemplo uma seringa, certo? Essa seringa aqui, aqui eu não consigo ver nada, mas eu vou entender que tem gás. Como é que eu vou provar isso? Ó, eu coloco o dedo aqui para fechar bem direitinho aqui, certo? Essa entrada, e eu vou empurrar aqui, ó. E vai chegar a hora que eu não consigo mais, que fica duro. Por que eu não consigo mais? Porque aqui, mesmo aparentemente vazio, eu tenho o quê? Eu tenho gás. E esse gás está ocupando lugar no espaço, então ele está bem comprimido. Ó. Por mais que eu coloque força, não vai. Ok? Aí eu solto, ó. Vai com muita facilidade. Então, a gente precisa entender. A pressão atmosférica é justamente essa. A pressão que o gás, né, que o ar que está aqui, ele vai estar exercendo sobre as coisas. Vamos voltar para a gente entender melhor isso aqui. Então, quando a gente fala aí de pressão, certo? A gente vai falar o seguinte: é uma força exercida em uma determinada superfície. Isso aqui é sobre pressão, certo? Por exemplo, quando a água ela faz aquela pressão sobre a bolsa de plástico e ela fica bem mais próxima da sua mão quando você enfia dentro da água, o que é que vai estar acontecendo? É a pressão da água ali exercida. A pressão atmosférica acontece da mesma forma. A gente vai dizer, ó, que é a pressão do gás, dessa camada gasosa que a gente tem sobre as superfícies que estão aqui na Terra. Certo? Vamos ver esse exemplo aqui para a gente deixar, para a gente entender como é que funciona. Vamos pensar que a gente tem aqui, ó, uma pessoa em uma cidade que está aí a nível do mar, certo? Uma cidade litorânea, por exemplo. Tem uma pessoa bem aqui. E uma outra pessoa numa cidade mais alta. Vamos pensar na nossa cidade, que é um pouquinho mais alta. Aí a gente vai, tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Essa pessoa que está aqui a nível do mar, por exemplo, o Itamaracá, que é uma cidade que está bem pertinho da praia. Essa pessoa aqui, ela vai sentir maior pressão sobre ela. Por quê? Porque está mais baixo. Se está mais baixo, a gente não tem aqui uma coluna de ar, a gente não tem a atmosfera, que é toda composta de ar. A pressão exercida sobre essa pessoa aqui é maior, certo? E aqui em Araçaiaba a gente tem, como é mais alto, a camada de ar vai ser menor. Por quê? Porque a gente está aqui, uma pessoa está aqui. Da atmosfera para cá é menor do que da atmosfera para cá, certo? Daqui, ó, para lá é maior, daqui para lá é menor. Então aqui vai ter menos gás, ou seja, a pressão vai ser menor. Vai ser muito menor? Não, vai ser um pouquinho só. Mas essa diferença, ela é perceptível, certo? Então, ó, a gente tem essas duas diferenças aqui. Beleza? Então, quando a gente fala de pressão atmosférica, a gente está falando basicamente disso aí, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí essas questões iniciais, né, sobre pressão, sobre equilíbrio termodinâmico. Por hoje é só, até a próxima e bons estudos!